Então vamos começar a aula de hoje sobre propriedades químicas do solo. O estudo e entendimento das propriedades químicas do solo é de grande importância, porque muitas das funções do solo mais importantes para a vida na Terra dependem diretamente das propriedades químicas do solo. Por exemplo, as propriedades químicas do solo afetam diretamente funções como ciclagem de nutrientes, regulação do clima, purificação da água e degradação de contaminantes, sequestro de carbono, produção de alimentos, fibras e combustíveis. Então, é um conjunto grande de funções do solo muito importantes para a vida na Terra que são dependentes ou são afetadas pelas propriedades químicas do solo. Então, é importante a gente entender, compreender e saber como manejar as propriedades químicas do solo. O nosso roteiro de hoje, então, está da maneira como vocês estão vendo aqui nesse slide, né? A gente vai começar estudando a origem das cargas elétricas, depois os grupos funcionais, como carga elétrica, a neutralização de cargas elétricas, fatores que afetam a absorção e troca de íons, quantificação de cargas elétricas, os índices do complexo de troca de cátions e chegamos então ao final da aula e teremos um espaço para as dúvidas e questionamentos. E lembrando que aqueles que quiserem podem fazer as perguntas durante a gravação. Então vamos iniciar aqui com a origem das cargas elétricas. Na formação das partículas coloidais do solo, como monte-merilonita, vermiculita, ilita, caulinita, hematita, goethita, gibbsita e também nas substâncias orgânicas, nem todos os átomos da estrutura ficam completamente neutralizados. Um tetraedro de silício isolado teria um residual de carga elétrica igual menos 4. O silício é mais 4, coordenando 4 oxigênios, cada oxigênio com menos 2, resulta menos 8 mais 4 sobra menos 4. Um octaedro de alumínio isolado teria um residual de carga elétrica de menos 9, fazendo o mesmo raciocínio, o mesmo cálculo que nós fizemos para o tetraedro de silício. Desbalanço de carga elétrica também existiria em outras unidades isoladas, como um tetraedro de alumínio, com menos 5, um octaedro de ferro, com menos 10, e outras unidades, pode ser, por exemplo, o octaedro de cálcio, o octaedro de magnésio, quando ocorre substituição isomórfica. Todos eles teriam, se ficassem isolados, um desbalanço grande de carga. Na medida em que essas unidades estruturais básicas se ligam umas às outras por compartilhamento de oxigênio, a maioria dessas cargas elétricas é neutralizada na estrutura do colóide, nesse caso, uma partícula mineral. No interior da estrutura, só não há neutralidade onde a substituição isomórfica gera desbalanço de carga, dando origem às cargas elétricas permanentes, assunto que já foi discutido em aulas anteriores. Porém, muitos dos oxigênios das bordas, esses oxigênios das bordas, não ficam neutros, havendo um desbalanço de carga elétrica negativa. Por exemplo, há um desbalanço de carga elétrica de menos 1 neste oxigênio compartilhado
como coordenado, melhor dizendo, pelo silício aqui no tetraedro, um desbalanço de menos meio, carga elétrica negativa nestes oxigênios compartilhados pelo tetraedro e octaedro, nas bordas desta lâmina 2:1. Oxigênios terminais desbalanceados existem em todos estes coloides. Ao contrário, nas partículas das frações silt e areia, geralmente não há carga elétrica. Então, as cargas elétricas estão nas partículas minerais da fração argila e nos compostos orgânicos que constituem o humus. E nesta imagem de microscopia eletrônica, que ilustra a estrutura de caulinita, aqui na porção central, e uma ilita do grupo das esmectitas aqui na parte de baixo, é possível ver que há uma imensidade de terminações onde há desbalanço de carga elétrica. Vejam que este intervalinho, esse traço que eu projetei aqui para dentro, que é este traço mesmo que está aqui embaixo, o comprimento dele é 4 picômetros. E 1 picômetro é igual a 10 na menos 12 metros. É uma distância muito, muito pequena, e dentro dessa distância pequena existe uma quantidade muito grande destas terminações ou destas arestas, onde existem estes oxigênios terminais com desbalanço de carga elétrica. Um conceito importante é o de grupo funcional. Aqui a gente está vendo os grupos funcionais mais importantes, os mais frequentes no solo, os do tetraedro de silício ou alumínio, os do octaedro de alumínio ou ferro e de compostos orgânicos. Os grupos funcionais são importantes, ou o entendimento deles é importante por pelo menos duas razões. Uma delas é que é nos grupos funcionais que reside a reatividade das partículas, o que possibilita ligações com outras partículas, adsorção e troca de íons. E a outra é que não é somente o oxigênio que determina o tipo de carga elétrica que vai se expressar naquela posição da partícula onde está o oxigênio desbalanceado, mas sim o estado químico do grupo funcional. Nós veremos isso mais adiante. Então, aqui a gente está vendo, a reatividade em termos de adsorção e troca de cátions e mecanismo semelhante para o mecanismo é semelhante para alguns ânions. E este assunto da carga elétrica do grupo funcional a gente vai discutir na próxima aula. Por exemplo, nas bordas da Monte Morilonita, que é esta imagem que vocês estão vendo aqui em cima à esquerda, nas bordas da caulinita, nas bordas dos óxidos de ferro e também óxidos de alumínio, estão localizados os grupos funcionais de silício, alumínio, de silício, oxigênio, alumínio, oxigênio em várias posições nesses diferentes argilos minerais, e os grupos funcionais ferro, oxigênio nos grupos nos óxidos de ferro. Em muitos, mas muitos mesmo, pontos dentro da estrutura de compostos orgânicos existem grupos funcionais do oxigênio ligado ao carbono. Então, vocês podem ver que em vários locais, em várias posições, em uma substância úmica, um composto orgânico do humus, existem muitos oxigênios ligados
ao carbono e que a gente pode ver melhor nessa figura aqui desse outro slide. Então, oxigênios ligados a carbono em diferentes locais, posições na molécula, alguns representados aqui, né, com o desbalanço de carga, outros representados já com a carga, vamos dizer assim, neutralizada pela ligação com hidrogênio. E às vezes ocorrendo um desbalanço de carga positiva, algo que essa figura já mostra aqui, mas nós vamos explorar melhor na próxima aula. Nós vamos ver agora a neutralização de cargas elétricas. Todas as cargas elétricas dos grupos funcionais desencadeiam reações no sentido de neutralizar o ambiente onde elas se encontram. A neutralização das cargas acontece com os íons que estão na solução do solo. O princípio básico é que carga negativa das partículas do solo atrai cátions, que são íons com carga elétrica positiva. E as cargas positivas das partículas do solo vão atrair os ânions, que são íons com carga elétrica negativa. Existem vários cátions e vários ânions presentes na solução do solo. A maioria é nutriente para as plantas, como vocês podem ver em vários lugares aqui, está destacado. Cátions e ânions também como nutriente para as plantas. Outros são tóxicos, né? Contaminantes ou poluentes. Alguns são nutrientes e poluentes, como por exemplo o nitrato. Há também os que causam acidez, como por exemplo o hidrogênio, e os que reduzem a acidez, como a hidroxila. A presença e quantidade desses íons é bastante variada nos diferentes solos, pois depende de muitos fatores, como, por exemplo, o material de origem, o grau de intemperismo, o teor de matéria orgânica, pH, adição de rejeitos de indústria e mineração, adição de fertilizantes e assim por diante. Então, a composição da solução do solo, em termos de íons, é bastante variada de lugar para lugar, entre solos e entre os diferentes ambientes. Algo vocês já viram nas aulas anteriores e nas aulas posteriores, a gente vai em vários conteúdos, principalmente nos relacionados a processo de formação do solo, a gente vai discutir algumas situações que favorecem a concentração, a presença de alguns íons e outras situações em que favorecem a perda, né, de íons. Logo em seguida, nós vamos ver que nas áreas agrícolas há predomínio de alguns desses íons, enquanto outros estão presentes em quantidades bastante reduzidas. A atração pode ser com diferentes graus de energia, a atração entre os íons da solução solo e as cargas negativas nos grupos funcionais, e variando desde os extremos de ligação com caráter covalente até as atrações eletrostáticas fracas. Na parte de cima desse esquema, né, vocês estão vendo uma ligação covalente entre uma carga negativa do solo e um cátion da solução. E na parte de baixo está ilustrada, né, uma atração eletrostática entre uma carga negativa do solo e outro cátion da solução. Então, aqui na parte de cima, está ilustrado uma interação de caráter covalente e aqui na parte de baixo uma interação de caráter eletrostático. Há várias diferenças e consequências entre esses
extremos, vamos dizer assim, das ligações e também entre as variações entre elas. E essas consequências valem tanto para a dissorção de cátions e ânions, como nós vamos destacar algumas aqui na sequência. Nas atrações eletrostáticas fracas, os íons estão próximos das cargas, mas não se ligam diretamente a ela. Uma camada de molécula de água, que pode ter mais do que uma camada, né? Enfim, a espessura de quantidade de camadas de água depende de cada íon. Nas atrações covalentes, os íons se ligam diretamente ao grupo funcional e podem até fazer parte do grupo funcional, como está representado aqui nessa figura. Inclusive, essa ligação pode mudar a carga que se expressa no grupo funcional. Tá? Então, os íons, eles se ligam diretamente e fazem parte do grupo funcional e, inclusive, podem mudar a carga que se expressa aqui no grupo funcional. Nas atrações eletrostáticas fracas, os íons atraídos não fazem parte do grupo funcional. Vejam que este íon que está atraído a esse grupo funcional não pertence a ele. E não alteram, portanto, a carga que se expressa no grupo funcional. A força de ligação é muito maior nas ligações covalentes e bem menor nas ligações eletrostáticas. Mas em cada uma varia conforme o íon atraído, conforme o grupo funcional, porque segundo a lei de Coulomb, a força não depende apenas da distância, mas também das cargas do íon, né, e do grupo funcional, que estão envolvidos nessa interação. Outra consequência é que a substituição de um íon que está neutralizando o grupo funcional por outro íon da solução, geralmente é mais fácil nas atrações eletrostáticas do que nas covalentes. Então, a substituição deste íon, né, ou este aqui, por outros íons da solução, é muito mais fácil de acontecer nas interações eletrostáticas do que nas interações de caráter covalente. Portanto, íons que participam, né, nas atrações eletrostáticas podem ser liberados para a solução do solo mais facilmente, mas também podem ser lixiviados mais facilmente, como nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, cobre, zinco e fosfato são íons que formam ligações de caráter covalente. São fortemente retidos no solo e a perda por lixiviação é dificultada. Mas a disponibilidade para as plantas também pois pode haver pouco desses íons na solução do solo. Diferentemente, né, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, amônio e nitrato são íons que participam das atrações eletrostáticas. Alguns deles muito fracamente retidos, como o sódio e o nitrato, e por isso são muito lixiviáveis, e outros, como o alumínio, mais fortemente retido, tendendo a permanecer no solo. Então, existem todas estas consequências decorrentes do tipo de ligação que se forma entre os íons e o grupo funcional, desde um extremo covalente até um extremo eletrostático, todas as gradações, vamos dizer assim, entre esses dois extremos. Então agora vamos
conversar um pouco sobre os fatores que afetam a adsorção e troca de íons. Por causa das diferenças nas ligações que nós vimos antes, a adsorção de cátions e de ânions nas cargas pode ser específica ou não específica. A adsorção é dita específica quando as ligações químicas são de alta energia e geralmente aquelas que têm caráter covalente, por exemplo, cobre e zinco, participam de adsorção específica, ligações de alta energia. E também são chamadas de adsorção não específica, aquelas ligações em que os cátions permanecem hidratados e são atraídos pelas cargas negativas dos colóides. Então, seriam as atrações eletrostáticas. O mesmo se aplicaria à adsorção de ânions, mas daqui para frente a gente vai enfatizar a adsorção de cátions, visto que a adsorção de ânions é bem mais restrita, porque existem poucas cargas positivas no solo, mesmo nos solos velhos aqui significa bastante intemperizado, né? Alguns ânions importantes são fracamente adsorvidos, mesmo que existam cargas positivas no solo, e são facilmente lixiviados, como exemplo o nitrato, cloro. E os ânions fosfato e sulfato são retidos por adsorção específica, que está um pouco fora do escopo da discussão de hoje, que se dedica mais à troca de íons. Então, nós vamos, daqui para frente, dar mais ênfase, dar mais foco na adsorção e troca de cátions. Outra razão para enfatizarmos o estudo dos cátions é que são cátions vários dos nutrientes fornecidos pelo solo que a planta absorve em maiores quantidades, os que são chamados de macronutrientes, como por exemplo o cálcio, o magnésio, o potássio e o nitrato absorvido na forma de amônio, todos são cátions. E também são cátions íons que podem ser tóxicos para as plantas, como o alumínio, como o ferro e também o manganês. Vejam que a maioria dos íons absorvidos pelas plantas são cátions, os que estão representados aqui em vermelho, e também são cátions, também representados em vermelho aqui do lado, alguns elementos que podem ser nutrientes, mas que, exceto o alumínio, muitas vezes, dependendo das concentrações, se forem elevadas, podem ser tóxicos para a planta, como o manganês e o ferro. E, além desses pontos que nós já colocamos, geralmente um ambiente químico bom para as plantas em termos de balanço de cátions também acaba sendo bom em termos de balanço de ânions. E o resto é ajuste fino, como vocês vão estudar na disciplina de fertilidade do solo. Para finalizar esse tópico aqui, então a gente está vendo um íon fosfato ligado ao grupo funcional por adsorção específica, também chamada de complexo de esfera interna, e um íon de cálcio, ligado ao grupo funcional por atração eletrostática, mantendo a camada de água orientada ao entorno dele. A troca de íons é um processo inevitável, pois é necessário manter a neutralidade do ambiente onde está o grupo funcional. Quando cátions são deslocados para a solução do solo, outros cátions da solução são atraídos para manter a neutralidade do ambiente
onde está o grupo funcional. Aqui nessa figura está sendo exemplificado com potássio substituindo o cálcio, mas esse fenômeno acontece com vários outros íons. Tá? Então, a troca nada mais é do que substituir por um cátion da solução o cátion que estava adsorvido nas cargas elétricas negativas do solo. As trocas de cátions são reações rápidas, são reversíveis, como indica esta dupla seta aqui, ou seja, acontecem em ambas as direções, são estequiométricas em termos de carga, ou seja, a quantidade de carga dessorvida é igual à quantidade adsorvida. Por exemplo, 2 potássio trocados com um cálcio. Outro exemplo, cálcio trocado com um magnésio, 3 potássios trocado com um alumínio e assim por diante. A troca tem que acontecer em quantidade equivalente igual de carga. Vamos ver alguns exemplos que provocam a troca de cátions. Absorção de cátions pelas plantas que estavam na solução do solo, nesse caso aqui está sendo ilustrado utilizando o potássio. Então, a absorção de cátions que estavam na solução do solo diminui a concentração desse cátion na solução e provoca o deslocamento do mesmo cátion adsorvido para a solução do solo. Então, planta retira potássio da solução do solo, potássio adsorvido é deslocado para a solução do solo. No outro sentido, o hidrogênio liberado na solução do solo pelos exudatos radiculares ou o hidrogênio formado da reação do CO2 liberado na respiração é adsorvido nos grupos funcionais de carga elétrica da partícula do solo. Outro exemplo, após calagem, que é a aplicação de corretivo da acidez do solo, contendo cálcio, magnésio, às vezes mais cálcio, às vezes mais magnésio, e também após adubações em que o nutriente mais aplicado é o potássio, após essas operações acontecem reações que deslocam e neutralizam alumínio e hidrogênio que estavam adsorvidos nos colóides, nas cargas elétricas negativas do solo, e no lugar deles são adsorvidos, então, esses cátions provenientes do calcário e fertilizante. Há muitas outras situações em que acontece a troca de cátions, como, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica, liberação de íons do material orgânico que vão ser adsorvidos nas cargas elétricas do solo, na adição de rejeitos ao solo, durante o intemperismo do solo, os íons que são liberados pelos agentes químicos do intemperismo vão para a solução do solo e podem ser adsorvidos nas cargas elétricas que também estão se formando no solo. Durante a lixiviação, cátions são removidos e devem ser substituídos por outros. Adição de defensivos agrícolas, enfim, qualquer processo de adição ou remoção de cátions do solo vai provocar a troca. A troca e a adsorção depende de alguns fatores. Por exemplo, quanto maior a valência, mais fortemente o cátion é adsorvido. Então, pela lógica da valência, o alumínio é mais fortemente adsorvido que o cálcio, que é mais que o magnésio, que é mais que o potássio, que é mais que o sódio.
E assim como no português, né, que tem bastante exceção, o alumínio na química do solo, né, para esse tipo de reação é uma exceção, embora ele tenha uma valência, ele se comporta como um trivalente, tem grande afinidade de adsorção nos grupos funcionais, nas cargas elétricas negativas desses grupos funcionais. Quanto maior a hidratação do íon, ou seja, quanto mais camadas de água existem ao redor do íon, menos ele é absorvido ou mais fracamente ele é absorvido. Então, por exemplo, o lítio é menos absorvido que o sódio, que é menos que o potássio, que é menos que o amônio, que o magnésio e que o cálcio. Então, os que estão em primeiro são menos absorvidos porque tem maior camadas de hidratação de água. A concentração dos cátions também é outro fator determinante. Cátions em maior concentração são mais absorvidos e deslocam os que estão absorvidos para a solução do solo. Então, obedece a lei das massas. Quando a gente adiciona bastante potássio, bastante cálcio ao solo, outros íons que estavam absorvidos nas cargas negativas são deslocados para a solução do solo. E o mesmo acontece com outros cátions, e esse é um princípio da química que nós vamos ver mais adiante, que é utilizado para a quantificação de carga elétrica do solo. Percebam que existem situações também de preferência do coloide que determina a adsorção e, portanto, a troca. A ilita, por exemplo, além de ter grande afinidade com o alumínio, estabelece as interações físico-químicas fortes e é um mineral fixador do potássio nas entrecamadas. Percebam que a monte-morilonita também tem preferência por esses íons cálcio-magnésio ao invés dos outros, então existe muito cálcio e magnésio, principalmente na entrecamada das monte-morilonita. E vejam também que o sódio está sempre no final da lista, ou seja, é o que tem menor preferência de adsorção pelos colóides. Por isso, há bem pouco sódio nos solos, exceto nos solos salinos, como nós vamos ver na aula de processo de formação do solo, exceto nessas situações, né, que favorecem a salinidade do solo, concentração de sódio, mas também podem ser de outros sais. Exceto nessas situações, os solos são bem pobres em sódios pela grande solubilidade dele e também pela pouca preferência de adsorção nos colóides do solo. E a grande maioria do sódio, liberado durante o intemperismo, né, foi do solo lixiviado e deslocado para os cursos hídricos e, por último, nos mares e oceanos. Quantificação das cargas elétricas. Embora as técnicas de medição e as soluções usadas variem entre as diferentes estratégias de quantificação, há algo em comum entre os métodos. São usadas soluções extratoras que deslocam os íons adsorvidos para a solução do solo e na solução esses íons e as cargas elétricas correspondentes a cada íon são quantificadas por titulação ou outras técnicas mais modernas, por exemplo, usando o espectrofotômetro de chamas, usado para quantificar potássio, por exemplo, espectrofotômetro de absorção atômica, que pode ser utilizado para quantificar cálcio e magnésio, e assim por diante. Existem várias técnicas. Então, várias soluções podem ser usadas, várias técnicas de quantificação podem ser usadas, e detalhes sobre elas vocês vão ver na disciplina de fertilidade do solo.
E a lógica é que as cargas dos íons deslocados correspondem às cargas do solo que eles estavam neutralizando. Não há técnicas diretas para quantificar carga elétrica do solo, que quantifiquem diretamente as cargas elétricas do solo, então o procedimento ele é indireto. São quantificadas as cargas dos íons e essas cargas então correspondem às cargas do solo que eles estavam neutralizando. Nós vamos ver agora parte de um vídeo produzido pela Faculdade de Artes Liberais da Williams College, nos Estados Unidos, em que a aplicação de soluções ilustra a extração dos cátions. Então vejam que as cadeiras elas são os sítios de carga elétrica negativa que estão absorvendo, né, cálcio, potássio, magnésio, alumínio, hidrogênio, sódio. Então esses são íons importantes, né, absorvidos nas cargas elétricas negativas do solo, que estão aí nesse vídeo representados pelas cadeiras. A solução extratora é usada para deslocar esses cátions. E nesse vídeo a solução usada é uma solução contendo potássio, geralmente é KCl. Então vejam que o potássio removeu os íons, cátions que estavam nas cargas elétricas negativas do solo e o potássio agora está ocupando esses sítios de carga elétrica. Agora uma outra solução extratora, nesse caso do vídeo é uma solução contendo amônio, desloca o potássio dos sítios para a solução do solo. E agora esse potássio na solução do solo é quantificado, que o vídeo simboliza dessa maneira aí. Conhecendo-se a quantidade de potássio na solução, se sabe quanta de carga elétrica havia no solo que estava absorvendo aquela quantidade de potássio. A determinação desse total de carga elétrica é padronizado em pH 7. Então, se faz para todos os solos essa determinação em pH 7. E nós vamos ver mais adiante que isso é chamada de capacidade de troca de cátions a pH 7 ou CTC pH 7. As extrações dos íons cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio, que vocês perceberam no início do vídeo aí, pode ser feita sem colocar o solo em pH 7. Tá? Mas a determinação do total de carga elétricas negativa, que se chama de carga elétrica potencial, é feita padronizando o pH do solo em 7. A quantidade de carga elétrica geralmente ela é expressa em centimol carga. Primeiro vamos relembrar o que é centimol carga. Nós sabemos que 1 mol contém 6,02 vezes 10 na 23 entidades. Tá? E se nós dividirmos o mol por 100, nós temos 1 centimol. Então, 1 centimol contém 6,02 vezes 10 na 21 entidades, porque 6,02 vezes 10 na 23 dividido por 100 resulta 6,02 vezes 10 na 21 entidades. Se a entidade for carga,
Então, 1 centimol carga contém 6,02 vezes 10 na 21 cargas. Portanto, 1 centimol carga é um pacote de 6,02 vezes 10 na 21 cargas. 15 centimol carga é um pacote com 15 vezes a quantidade de cargas em 1 centimol. E 0,3 centimol carga, então, é 0,3 vezes esse pacote de cargas de 1 centimol. Então, vamos ver esse exemplo aqui agora, que vamos supor que a quantidade de cálcio retirada pelo extrator foi 20 miligramas. Para formar 1 mol de cálcio, é preciso ter 40 gramas de cálcio. Para formar 1 mol carga de cálcio, é preciso ter 20 gramas de cálcio, porque a massa de 1 mol carga é a massa do mol dividido pela valência do íon. Tá? Nós vamos trabalhar melhor isso na próxima aula prática. E a massa de 1 centimol carga de cálcio é a massa do mol carga dividido por 100, que, se for expressa em miligrama, corresponde a 200 miligramas de cálcio. Então, se 200 miligramas de cálcio está para 1 centimol carga de cálcio, 20 miligramas de cálcio que foi retirado do solo pelo extrator vai resultar X centimol carga de cálcio. Resolvendo essa regra de 3, chegamos ao resultado de 0,1 centimol carga de cálcio. E esse número significa 0,1 vezes 6,02 vezes 10 na 21 cargas negativas do solo que estavam sendo neutralizadas pelo cálcio que foi removido, o que pode ser simplificado, por exemplo, para 6,02 vezes 10 na 20. Esse mesmo raciocínio ele é feito para os demais cátions do solo. Então, computando a carga do total dos cátions, aqueles que nós vimos antes no vídeo, né? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio, resulta o total de carga elétrica negativa do solo que estava sendo neutralizada por esses cátions que foram removidos do solo. Os resultados, eles comumente são expressos em centimol carga por quilograma de solo ou centimol carga por decímetro cúbico, que significa, por exemplo, se for 5 centimol carga por quilograma, significa que 1 quilograma de solo, né, existe nele 5 centimol carga negativa no solo. 5 vezes 6,02 vezes 10 na 21 cargas. A quantidade de carga elétrica no solo depende muito da composição mineralógica da fração argila e do teor de matéria orgânica. Então vejam que esmectita e montmorronita podem ter de 80 a 200 centimol de carga negativa por quilograma de solo. A caulinita, entre 1 e 15 centimol de carga negativa por quilograma de solo. Óxidos, assim como a caulinita, geralmente têm pouca carga elétrica, mas podem ter mais carga elétrica positiva que negativa, enquanto que o húmus é o componente com maior quantidade de carga elétrica, de 100 a 500 centimol carga elétrica negativa por quilograma de solo.
Então, a carga elétrica global do solo, ou vamos dizer assim, de 1 quilo para cada 1 quilo de solo, depende das proporções desses constituintes. Na próxima aula, nós vamos ver por que a carga elétrica de cada constituinte varia, porque vocês estão vendo, né, que são faixas de carga elétrica e não um valor único. Nós vamos ver por que elas variam e vamos ver também condições de solos onde a composição do solo afeta muito a quantidade de carga elétrica. Vamos ver agora, então, índices do complexo de troca de cátions que são obtidos a partir da quantificação das cargas elétricas. O conjunto das cargas elétricas é classificado de acordo com sua função predominante. As cargas elétricas negativas ocupadas com os cátions de reação básica, né, são chamadas de soma de base. Então, a soma de base é a quantidade de carga elétrica negativa do solo que estava, né, ocupada ou absorvendo esses cátions de reação básica, que são nutrientes das plantas. Então, a soma de bases representa a parte do complexo de troca de cátions que está ocupada por cátions nutrientes. As cargas elétricas negativas ocupadas com os cátions de reação básica mais o alumínio são chamadas de CTC efetiva ou CTC APH do solo. Então, a CTC efetiva representa a parte do complexo de troca de cátions onde mais efetivamente acontecem as trocas de cátions. As cargas elétricas ocupadas por todos os cátions removidos pelo extrator são chamadas de CTC-pH7, capacidade de troca de cátions a pH7. E ela representa o potencial de troca de cátions se o pH do solo for igual a 7. Então, quando o pH do solo está em 7, a CTC a pH 7 é uma medida do potencial de troca de cátions do solo. Outros dois índices são a saturação por bases, que é o V, que é a divisão da soma de bases pela CTC a pH 7. Então, quantificada a soma de bases e a CTC a pH 7, uma dividida pela outra vezes 100, resulta a saturação por base, ou seja, representa, né, a proporção da capacidade potencial de troca de cátions que está sendo ocupada por os cátions básicos nutrientes. E a saturação por alumínio, que é a divisão das cargas ocupadas pelo alumínio pelas cargas, né, da CTC efetiva, e que representa a proporção, né, da CTC efetiva que está ocupada pelo alumínio. Esses índices, eles são importantíssimos para diagnóstico e manejo da fertilidade do solo. Nós vamos estudar um pouco mais sobre eles na próxima aula e também nas aulas práticas. E para a gente finalizar, então, o assunto de hoje, nós vemos aqui um laudo, né, parte de um laudo de análises químicas do solo, e vemos, né, neles os índices que acabamos de falar, ou seja, a quantidade de centimol carga por decímetro cúbico ocupada com cálcio, com magnésio, com alumínio, com potássio, que está mais aqui abaixo, a quantidade de centimol carga da CTC efetiva e também da CTC a pH 7, a saturação por alumínio e a saturação por bases.
Todos esses índices são importantíssimos para diagnóstico e manejo da fertilidade do solo. E vocês vão trabalhar muito com essas informações na disciplina de fertilidade do solo. Então é importante, né, ter um entendimento mínimo suficiente para depois avançar e compreender bem estes assuntos na próxima disciplina. E com isso, então, nós fechamos o assunto de hoje. Vimos, né, retomando aqui a origem das cargas elétricas, os grupos funcionais, que são os locais, os sítios onde residem, onde estão essas cargas elétricas, e esses grupos funcionais, eles estão nas partículas da fração argila e também nas partículas de matéria orgânica. Considera-se que não existem, né, ou que é irrelevante grupo funcional e carga elétrica nas partículas de silt e argila. Vimos também mais adiante na nossa discussão que a quantidade de sítios e de carga elétrica em cada um desses constituintes é bastante variada. Argilos minerais 2:1 e matéria orgânica são os que têm mais carga elétrica, enquanto que caulinita e óxidos têm bem menos carga elétrica. Nós vimos também que existe uma faixa de variação de carga elétrica, que nós vamos entender na próxima aula porque é assim. Nós vimos que essas cargas elétricas elas são então neutralizadas pelos íons presentes na solução, os cátions neutralizando cargas elétricas negativas das partículas e os ânions neutralizando as cargas elétricas positivas. Nós vimos que os cátions, que neutralizam cargas elétricas negativas, são bastante importantes, que a gente dá bastante atenção para eles, são o foco de estudo principal aqui nessa disciplina, porque a grande maioria dos solos quase não tem, ou tem bem pouca carga elétrica positiva, predominam cargas elétricas negativas e, portanto, a adsorção de cátions ou a neutralização dessas cargas com os cátions é o fenômeno predominante. Nós vimos que, além da adsorção, ocorre, né, a troca de cátions, que é extremamente importante, ela é necessária para manter a neutralidade daqueles locais onde que existem as cargas elétricas negativas, e ele naturalmente acontece em várias situações, como na adubação, na calagem, na absorção de nutrientes pelas plantas ou em qualquer outro processo de adição de cátions ou de retirada de cátions do solo. Nós vimos também como, de maneira bem superficial, como são quantificadas as cargas elétricas do solo, ou seja, não é feito diretamente, mas sim extraindo os íons que estão neutralizando essas cargas elétricas. Extraídos esses íons, as cargas elétricas correspondentes a eles são quantificadas e se considera então que uma quantidade igual de carga elétrica negativa havia no solo que estavam sendo neutralizadas por estes íons. E decorrente, né, da diferentes íons que estão neutralizando essas cargas elétricas, são quantificados os índices do complexo de troca de acordo com a função de cada um desses índices. Então, tem a soma de bases, tem a CTC efetiva, tem a CTC pH7, saturação por bases e saturação por alumínio. Na próxima aula, nós vamos resgatar algumas coisas que nós falamos nesta aula e vamos avançar no entendimento
né, por que existe variação, mudança de carga elétrica, e vamos também estudar o fenômeno de acidez do solo, suas consequências e a necessidade de correção da acidez do solo.